Essa semana eu recebi uma mensagem na minha caixinha no Instagram. Essa semana não, foi hoje. E eu gostaria de compartilhar a resposta aqui com vocês. É a seguinte: em algumas culturas, o apego é a raiz do sofrimento. Como você analisa essa frase sendo pai? E eu quero falar um pouco sobre sofrimento, sobre construir uma família e sobre educar bem os nossos filhos e sobre construir um bom casamento. Para mim são coisas que elas estão intimamente entrelaçadas, o casamento e a educação dos filhos e a forma como você enxerga a vida e o sofrimento. Então, se você deseja adquirir uma visão diferente sobre como se portar diante dos desafios que a sua vida familiar inevitavelmente vai se apresentar, eu sugiro que você fique aqui nesse vídeo. Se você também não me segue no Instagram e deseja mandar mensagens na minha caixinha de perguntas, mande lá, por gentileza, e nós vamos interagir por lá também. Sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje. Em algumas culturas, o sofrimento é considerado como fruto do nosso apego às coisas. E aí vai uma primeira provocação que eu quero deixar aqui para vocês. Venderam para nós a ideia de que, através de determinadas técnicas, através de determinados conhecimentos, nós estaríamos livres do sofrimento. Perceba isso. A todo momento nos é vendida uma imagem de que a felicidade se encontra na ausência do sofrimento. Evidentemente que uma parte da felicidade, ela precisa da ausência de certos sofrimentos, de sofrimentos como a fome, por exemplo. Embora em determinadas tradições o processo para o alcance da felicidade passe pelo jejum, justamente pela fome, certo? Enfim, mas vamos falar aqui sobre pessoas normais, assim como eu, como você, que precisam de necessidades básicas atendidas para que se possa alcançar a felicidade. Então, retomando aqui, o que eu quero te dizer é: te vendem o tempo todo a ideia de que ser feliz é se livrar de todos os sofrimentos. E por que essa ideia é extremamente perigosa? Por quê? Porque o sofrimento é parte constituinte da vida. O sofrimento, ele faz parte da condição existencial humana. E não existe um dia sequer na sua vida que você não tenha sofrimento. Ou seja, você se apoiar nessa ideia de que você vai ser feliz quando você não sofrer pode produzir um efeito muito negativo, que é você passar a odiar a sua realidade, a odiar os seus dias, em outras palavras, a odiar a sua vida. E isso vai gerar um certo amargor no seu peito, uma frustração que vai fazer com que a sua percepção sobre a realidade e a sua vida fique cada vez pior, te levando ao adoecimento psíquico e à perda do sentido existencial. Então, uma parte do caminho para de fato encontrar a felicidade é aprender a sofrer. É entender que o sofrimento é um dado inevitável da nossa condição. Pensem aqui comigo, todos os dias você sofre, todos os dias você acorda mais cedo do que você gostaria de ter acordado. Você come a marmita de ontem que você gostaria de ter comida fresca. Você toma aquele café amargo e você gosta de café adoçado. Você gostaria que estivesse sol e quando na verdade está chovendo. E você gostaria que estivesse chovendo porque está muito calor, mas na verdade está um sol de 40 graus. Apostar numa vida sem sofrimento é apostar na frustração eterna. É apostar na certeza de que você se tornará alguém amargurado. Diante disso,
a nossa postura, ela não deve ser uma postura de não querer sofrer, mas uma postura de aprender a lidar com o sofrimento. E na minha percepção aqui, na minha concepção, a gente aprende a lidar com o sofrimento de duas formas. De três, vai? Três. Mas uma é a primeira, que é a que eu falei, que é aceitar que o sofrimento é parte inevitável da vida. E a partir dessa primeira, a gente aí então consegue lidar com as duas formas que eu quero apresentar aqui para vocês. A primeira forma é a gente ganhar força diante da realidade. Da gente ganhar força e aprender diante deste sofrimento a como superá-lo, ok? A como se tornar alguém melhor. Veja bem, superar este sofrimento não significa necessariamente ganhar mais dinheiro ou curar uma doença, não necessariamente, tá? Mas existe algo que antecede a isso, que é capaz de superar isso que eu falei, que é ganhar mais dinheiro, adquirir mais saúde. Tem vezes que dá, tem vezes que não dá para ganhar dinheiro. Tem vezes que não dá pra gente lutar contra uma condição de saúde, de doença. Não tem como. Então, a grande força que a gente pode ganhar é a força do desenvolvimento das nossas virtudes. Que é, diante do sofrimento que me aparece, eu aprender a ser melhor. Aprender a lidar melhor. Aprender a, enfim, ser mais humilde, aprender a ser mais justo, aprender a ser mais cuidadoso, aprender a ser mais grato. Isto sim nós conseguimos melhorar. Este sim é um campo da nossa existência onde a gente tem a total capacidade, o total controle de conseguir, de ter sucesso. O desenvolvimento das nossas virtudes é o campo da nossa existência onde nós temos 100% de capacidade de realizar. Este é o primeiro ponto. Ganhar força diante do sofrimento. E o segundo ponto, que tem a ver com ganhar força também, é a gente aprender a dar significado para o sofrimento. E aí que está o comentário que eu faço no início desse vídeo. A gente só aprende a dar significado para o sofrimento se a gente possui um significado para a nossa existência. Ou seja, esta postura de desapegar das coisas para não sofrer é uma postura, no fundo, na minha leitura, é uma postura de fugir do mundo. É uma postura de se tornar apático, de se tornar alguém blasé e indiferente aos diversos acontecimentos da vida. E a minha proposta aqui é que é o oposto disso. É que a gente aprenda a amar essa realidade o máximo que nós pudermos. Que a gente aprenda a olhar para o sofrimento e aprenda a significá-lo e aprenda a ganhar força diante dele. É muito diferente da gente tentar ter o controle de todas as circunstâncias da nossa vida para que a gente não sofra. Se fosse dessa forma, nós não teríamos filhos, porque ter filhos é se abrir inevitavelmente para uma condição de impotência, para uma condição onde a gente não tem controle, onde a gente percebe o grau da nossa insuficiência. Ter filhos é inevitavelmente sofrer porque amamos, sofrer por alguém que pode ser acometido por qualquer coisa. Então, para ter filhos e cuidar bem dos nossos filhos, a gente precisa simplesmente abandonar essa ideia de que a gente não deve se apegar para não sofrer. Que soframos, mas soframos com amor. Que aprendamos a dar significado ao sofrimento e a ganhar força diante dele. Só que
aprender a significar o sofrimento vai depender da forma como a gente significa a nossa própria existência. E como eu falei, conceber filhos é inevitavelmente se lançar para a possibilidade de um sofrimento gigantesco. E por que nós sofremos muito? Porque nós somos de fato apegados aos nossos filhos. E por que nós somos apegados? Somos apegados porque amamos profundamente. Sofremos profundamente porque amamos profundamente. E se a gente não compreende essa perspectiva a respeito do sofrimento, a respeito de como a gente deve lidar com o sofrimento, a gente não tem condições de superar uma crise dentro da nossa relação e outras crises que aparecerem ao longo da nossa vida, porque a crise vai te fazer sofrer. E quem vai te fazer sofrer muitas vezes é o seu cônjuge. Quem vai te fazer sofrer muitas vezes é você mesmo, as ações que você fez no seu passado. Isso vai te trazer sofrimento. E por que vai trazer sofrimento? Vai trazer sofrimento porque nós amamos. Só que diante deste sofrimento, diante desta crise, nós podemos assumir posturas diferentes. Se eu estou comprometido com esta promessa falaciosa de que a felicidade está na ausência de sofrimento, o que eu vou querer fazer? Qual que é a saída mais óbvia? A saída mais óbvia é o divórcio. A saída mais óbvia é o quê? É eu não querer ter filhos. Essa é a saída mais óbvia. É eu ceifar os vínculos da nossa vida, as promessas que eu fiz. Essa é a saída mais óbvia. Eu me livro do sofrimento me livrando de pessoas. Agora, se eu olho para este sofrimento, para esta porra desse sofrimento, e eu entendo assim, ok, qual é o significado dessa situação que eu estou vivendo? Como que este sofrimento ele será integrado na minha personalidade e será significado a partir do sentido que eu dou para a minha existência? E como este sofrimento me fará ganhar força, me tornar alguém melhor, alguém menos orgulhoso, alguém mais humilde, alguém mais gentil, alguém mais paciente, porque no fundo, todas as crises conjugais, elas são fruto desse tipo de movimento interior, do nosso orgulho, da nossa falta de paciência, da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Absolutamente toda crise no casamento é fruto disso. Ou seja, a crise ela é um processo muito natural diante de tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês. É muito natural que um casamento ele fique prejudicado quando a relação é construída com base no orgulho, com base na arrogância, com base na falta de paciência, com base na falta de empatia. É natural que se chegue a uma crise. Nesse sentido, a crise é uma puta de uma bênção. É um chacoalhão que nos faz, que nos obriga a olhar para essas merdas que a gente vai jogando para debaixo do tapete dia após dia. E quando essa crise aparece, se você quer se livrar logo dela, você perdeu. Você perdeu a oportunidade de se olhar no espelho. Você perdeu a oportunidade de se tornar alguém melhor. Só que para você encarar a crise dessa forma, como uma oportunidade de se tornar alguém melhor, a sua postura diante da vida deve ser uma postura de alguém que deseja ser melhor e não de alguém que deseja se livrar do sofrimento e usufruir do máximo de conforto possível. Se você deseja isso, usufruir, do máximo de conforto possível e de se livrar do sofrimento, você perdeu. Você perdeu.
Você está lutando uma batalha impossível de se vencer. Isso vai fazer com que você fique extremamente frustrado. Ok? Esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês hoje. Eu espero que isso te toque de alguma forma. Eu espero que essa pergunta que eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas e que me faça refletir sobre a vida e poder repassar aquilo que eu venho digerindo, a forma como eu venho construindo a minha família, como eu venho conduzindo as minhas sessões de terapia. Claro que na sessão de terapia eu não falo dessa forma. Aqui eu tenho uma liberdade muito maior, graças a Deus que existe isso aqui. O manejo terapêutico, ele é muito diferente disso aqui que eu estou fazendo com vocês. Aqui eu preciso ser mais direto contigo. Aqui eu preciso te provocar para que você possa encarar as coisas de um modo diferente. E eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você. Então, se você se identifica com isso, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que você ama e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.